um conteúdo que a gente aprendeu lá no 6º ano, que foi o assunto Present Continuous. Por que a gente vai revisar esse conteúdo? Porque o livro está trazendo de volta, né, 2 conteúdos já estudados por vocês, que foi o Simple Present e o Present Continuous. Bom, Continuous, né? Esse tense, né, verbal, ele vai corresponder ao tense verbal da língua portuguesa, que a gente conhece como gerúndio, ou seja, aqueles verbos que terminam em ando, endo ou indo. Lembram lá que vocês aprenderam com a professora de língua portuguesa sobre o gerúndio? Então, o present continuous é um tense que a gente chama de progressivo. É um presente progressivo, ou seja, ele vai falar de ações que estão acontecendo agora, acontecendo no momento em que se fala. Por exemplo, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando uma videoaula. E você de casa, o que está fazendo? Está assistindo a esta videoaula. Então, é uma ação que está acontecendo no momento que se fala. E é uma ação que ela não foi concluída, ou seja, ela está em progresso, ela está acontecendo. Por isso que muitos também conhecem esse conteúdo Present Continuous como presente progressivo, porque vai falar de ações que estão em progresso, ok? Bom, Present Continuous. Quando a gente fala de Present Continuous, o que é que vem à mente de vocês? A primeira coisa que a gente vai lembrar é, do sufixo, do famoso sufixo ing. Lembram lá do ing? Então, visualmente, eu reconheço um verbo no Present Continuous quando ele termina, ser sufixo é que termina, né? Com o ing. Então vamos lá. Relembrar aqui alguns verbos no Present Continuous. Por exemplo, eu tenho um verbo aqui, dance, que está no presente, né? Que ele está na forma base. Se eu quero transformar esse verbo no continuous, eu só acrescento ing. Mas aqui eu tenho uma regra. Verbos terminados em E, eu tiro E e acrescento ing, Dancing. Então aqui é dança, dançando, Verbos terminados em E, outro verbo terminado em E, Read, que é escreve. Se eu quero falar escrevendo, eu retiro o E e acrescento o ing. Então, essa é a primeira regra do Present Continuous. Verbos terminados em E, eu tiro o E e acrescento o ing. Temos outra regra. Verbos terminados, em IE. O que acontece nesse caso, quem lembra aí, eu troco o IE pelo Y e acrescento o ing. Então, lie, que quer dizer mentir, né? Mente, mentindo, lying, ok? Outro exemplo aqui de verbo, terminado em IE. Die, o verbo morrer, terminou com IE, eu substituo o eu substituo esse IE pelo Y e acrescento o ing. Outra regra também que a gente precisa aprender do Present Continuous antes de passar para a formação de frases é que aquele famoso CVC, consoante, vogal, consoante. Então, em verbos monossílabos ou dissílabos, a última sílaba terminar em consoante, vogal, consoante, o que a gente faz? Repete a última consoante e acrescenta ing, swim, nada, nadando, outro verbo que pode entrar aqui, run, corre, correndo, como é que vai ficar, running. Então,
essas são as 3 regras básicas que a gente precisa aprender, ó. As que terminam em E, em Y e a chamada CVC. Ok. Aprendi passar um verbo aqui, né? Do indicativo para o contínuos. Agora, vamos aplicar em frases. Aí que vem a primeira regra que a gente não pode esquecer. Qual verbo auxiliar mais famoso do mundo? Quem respondeu? To be, acertou. Então, ó, no present continuous eu preciso desse auxiliar aqui do verbo to be. E como eu estou falando do presente, quais são os verbos auxiliares? Quais são os verbos auxiliares do to be? Quer dizer, o to be são quais verbos? Que ele já é um auxiliar, né? É o am, is e are. Lembram lá desde o 5º ano que a gente vem estudando esses 3 verbinhos, né? A gente sabe que o am eu utilizo com a primeira pessoa do singular, I. Is eu utilizo com as 3 terceiras pessoas do singular, he, she, it. E are eu utilizo com as demais pessoas, ou seja, as do plural, certo? Ok, não vou relembrar isso aqui agora porque vocês já estão craques nisso. Então, o to be vai funcionar como um auxiliar do continuous. Então, uma frase no present continuous vão ter 2 verbos. O verbo auxiliar, que vai ser um desses 3 aqui, e o verbo de ação, que vai ser terminado em ing. Vamos aqui para o exemplo de uma frase. Vamos usar aqui o primeiro verbo, dancing. Então, ó, she, qual verbo auxiliar eu vou usar? O is, né? Terceira pessoa, is dancing now. Outra palavrinha bastante utilizada no present continuous é o now, que quer dizer agora. Se o present continuous é um tense utilizado para falar sobre ações que estão acontecendo agora, então now é uma palavra bastante utilizada. Então aqui, ó, she is dancing now. Ela está dançando agora. Então é a ação que está em progresso. Vamos aqui utilizar aqui outro verbo aqui, ó, read. I am, is ou are, am. Eu estou reading, escrevendo Eu estou escrevendo uma carta agora, ó. I'm writing a letter now. Eu estou escrevendo uma carta agora. Percebam que em toda frase, né, no present continuous, eu tenho 2 verbos. To be, que vai funcionar como verbo auxiliar. Na verdade, o to be é um auxiliar. E o verbo de ação acrescentado, o ing. Mais uma vez aqui, ó. Auxiliar to be e o verbo de ação acrescentado ing. Outro, ó, para usar o are. Isso eu tenho aqui, ó. We are. Vamos usar aqui o verbo running, ó. Running. Nós estamos correndo. Vamos parar aqui, ó. We are running. Nós estamos correndo. Então, uma ação que está continuando, né? Está em progresso. Por que eu usei o are aqui? Porque, ó, o sujeito é plural. E o verbo de ação está aqui. Então, não tem mistério na estrutura, né, da escrita da frase afirmativa, ó. Sujeito, verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be,
o verbo de ação com ing e o complemento, quando tem complemento. Bom, afirmativa. Negativa, não precisaria nem explicar, porque eu tenho certeza que você já sabe. A negativa, eu vou acrescentar o advérbio de negação da língua inglesa, que é qual? Not. Onde eu coloco esse not após os verbos auxiliares. Então, aqui, ó, na primeira frase, como vai ficar? Ó? She is not. Ou eu também posso usar o que? O isn't. Sabe que é preferível usar o isn't, né? O verbo volta para a forma base? Não. Ó, ele continua com o ing. E o complemento da frase. Então, como é que eu faço para passar uma afirmativa para negativa? Acrescento o not após o auxiliar. Sem complicações. E na forma interrogativa? Aquela mesma regra lá do verbo to be. O auxiliar vem antes do sujeito. Então, aqui, ó, vamos passar essa frase aqui, ó, para a negativa. Quem é o auxiliar? Are. Quem é o sujeito? We. Verbo, né? Da mesma forma. E o sinal de interrogação no fim. Are we running? Are we running? Então, pessoal, relembraram esse assunto? Viu como ele é fácil? Mas isso não quer dizer que não requer prática. Façam as atividades solicitadas conforme o roteiro, que na próxima aula, né, na nossa aula ao vivo, a gente vai fazer a correção e corrigindo eu vou tirar as possíveis dúvidas que possam existir, ok? Beijos e até a próxima aula.